nosso culto de adoração, celebração do Deus vivo. Quando você abrir sua Bíblia, Salmo de número 90. Salmo de número 90. Salmo 90. Aqui no verso 1 diz a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduziste o ser humano ao pó, e dizes: voltem ao pó, filhos do homem. Os 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrancas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce na madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na sua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira? E a tua cólera e a tua cólera segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido por nossos anos, enquanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a sua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O salmista, nesse salmo de número 90, ele chama a atenção para cima da grandeza do Senhor, da eternidade de Deus que nós servimos. Ele coloca aqui a distância: nós não somos nada. Deus, Ele é tudo. De eternidade a eternidade, Deus é. De eternidade a eternidade, no meio de toda essa eternidade, Deus, Ele formou todas as coisas. Amém, Jesus. E no meio desses milhares de anos, Ele nos formou, Ele nos criou. E esse grande Deus, esse Deus que tudo fez, esse Deus eterno, esse é o Deus que é o nosso refúgio, esse é o Deus que é a nossa segurança, esse é o Deus que nos ensina a vivermos de acordo com aquilo que Ele espera de nós. E o salmista, ele fala no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar o nosso tempo transitório, nosso tempo finito, para que nós não sejamos tolos, para que nós não vivamos em vão, para que a nossa vida seja uma vida que reflita a glória dele. Amém. Para que a nossa vida seja uma vida para a glória do Senhor. Amém. E ele termina: seja sobre nós
a graça do Senhor nosso Deus seja sobre a igreja de Cristo. A graça do Senhor nosso Deus seja sobre a sua vida. A graça do Senhor nosso Deus. E que Ele confirme a obra das suas mãos. Aquilo que você faz para Ele seja confirmado. Aquilo que você faz para o reino seja confirmado. Aquilo que você faz para o engrandecimento dele, uma oferta, seja aceito. E na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, nós estamos mais uma vez reunidos para aprendermos do Senhor. Nós estamos mais uma vez reunidos para oferecermos o nosso culto ao Senhor. Nós estamos mais uma vez reunidos para ofertarmos ao Senhor. Que a sua oferta nessa noite seja como a oferta de Abel, que foi aceita. O melhor louvor, a melhor adoração, a sua entrega, a sua atenção, seja somente para o Senhor nessa noite. Convido você a fechar seus olhos e fazer sua oração de entrega, sua oração de consagração, a sua oração de derramamento. Você se esvazie de você mesmo nessa noite. Que as suas preocupações, elas fiquem lá fora. Que a sua torcida para o seu candidato nessa noite. Você se lembre disso só quando acabar o culto. Que aquele que governa para todo sempre é o Senhor. Sua atenção seja nele nessa noite, nessa hora, nesse tempo, no nome de Jesus. Seja sobre nós, Senhor, a tua graça. Seja sobre nós o teu favor. Seja sobre nós, Senhor, a tua boa mão. A tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor já derramou sobre nós toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados. Nós já fomos aceitos, nós já fomos escolhidos, nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Na noite de hoje, Pai, que tome sobre nós, ó Deus, a consciência de quem nós somos, do que nós temos, da nossa certeza, a certeza da salvação, a certeza da morada eterna, a certeza de uma vida abundante, a certeza que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todos os momentos, todos os dias das nossas vidas. O Senhor veio da sua igreja nessa noite, que o nosso olhar esteja somente no Senhor, e que o Senhor faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Nós oramos nessa noite, ó Deus, no nome de Jesus. Entregamos tudo em tuas mãos. Tudo é para ti, Senhor. A ti pertence a glória, a honra, o louvor, o domínio, para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, tu és santo. Rendemos a ti toda adoração, toda exaltação, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em verdade.
Jesus, Senhor. Glorioso Deus, tu és tremendo, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um privilégio que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor Deus. Em nome do teu filho amado Jesus, Senhor Deus. O Senhor em tua casa, Deus das ofertas, Senhor. O Senhor possa, Pai, poderosamente estar abençoando, Pai. Essa bênção não precisa dele, Pai. A tua obra necessita, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, amado. A tua palavra diz que na pouco fiel, no pouco, no muito, o Senhor nos coloca. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor pouco, no muito, o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoa poderosamente, Senhor Deus, Pai, para o teu reino e teu crescimento, Pai. Em nome do teu filho amado, Jesus, Pai. Abençoa cada vida aqui presente. Abençoa também aqueles que não se encontram, Senhor. Pai, encontro com cada um deles, Senhor Deus. Mostra para eles, Senhor Deus, da provisão, Pai. Senhor que cura, Senhor que salva, Senhor que tira toda a enfermidade, Senhor. Mostra a eles, Senhor Deus, que eles vêm ter alegria de estar na tua casa, Pai. Mostra que aqui é o lugar deles, Senhor Deus. Mostra para eles que sem o Senhor não são nada, Senhor. Pai, mostra também que o Senhor não precisa deles, é eles que precisam do Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus, seja com cada um de nós nesta noite, Pai. Fala com cada um conforme o teu querer neste lugar, Pai. Ministra em cada coração, em cada mente, Senhor Deus. Abre nosso entendimento para receber a tua palavra que é santa e verdadeira, Senhor Deus. Abençoa o céu que serra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada morador deste lugar, Senhor Deus. Abençoa aqueles que já estiveram aqui hoje se encontram afastados, Pai amado. Faz encontro com cada um deles, Pai. Mostra para eles, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Senhor Deus. Em nome do teu filho amado Jesus, abençoa essa nação brasileira, Pai amado, em nome de Jesus. Seja com tudo esse povo, seja com esses novos prefeitos que estão entrando, chegando, eu posso estar abençoando eles, nem entender que sem a ajuda do Senhor também não sou nada, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer. Em nome de Jesus, continua falando com cada um de nós aqui presente, como você está falando no início, continua ministrando em cada oração. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós neste lugar, Pai. Faça nós verdadeiramente crer, Senhor Deus. Então, o Senhor é o Deus da provisão que abre porta onde não existe, fecha aquela que o Senhor quer que seja fechada. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, ministra poderosamente cada um que presente. Escreve tudo em tuas mãos esta noite, Pai. Toda honra, toda glória pertence a teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, assim que te oro, Deus te dá seu graça, Pai. Amém. Glória a Deus. Por isso diante dele
louvamos, Deus, Senhor, que tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. Tu és grande, tu és soberano, nós queremos a Ti, Pai, com toda a nossa adoração. Reconhecendo, Deus, que Tu és santo, alto como Tu és, Senhor. Te louvamos nessa noite, Jesus, Tu és santo, 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 nós Te adoramos, Pai. Aleluia, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 Deus amado. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Lucas 15, a partir do verso 1 mesmo. Diz a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse se recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Pai, essa é a sua palavra. Aleluia. Palavra viva, palavra eficaz, palavra verdadeira, palavra da salvação. Essa palavra dessa noite encontre morada nos nossos corações e que cresçamos, ó Deus, a sua graça e o seu crescimento. Para a glória de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Posso sentar os irmãos. Aleluia, louvado seja o teu nome, meu Deus poderoso. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós olhamos e estudamos o ministério de Jesus, quando nós percebemos com detalhes e pormenores o ministério de Jesus, nós vemos que a maior parte do ministério de Jesus não foi fazendo milagre. A maior parte do ministério de Jesus foi ensinando. A maior parte do ministério de Jesus não foi em operações de maravilhas, aquelas coisas que nós ficamos ali abismados, abestados.
A maior parte do ministério de Cristo foi ensinando. Foi como se, vamos supor que Jesus ele vivesse nos tempos de hoje. A maior parte do ministério de Jesus seria, vamos por assim dizer, dando aula numa escola dominical. Mais tempo fazendo isso do que num culto de cura e libertação. Ou numa cruzada de milagres. E por que isso? Porque isso, conforme eu falei na semana passada, acerca das bases. O ensinamento é a base. O ensinamento da Escritura é a base. Quando eu me pauto, quando eu me firmo no ensinamento da Escritura, eu posso ter certeza que isso não vai permitir que eu seja enganado. Quando eu cresço em cima do ensino verdadeiro, pode acontecer o que acontecer, eu não vou ser abalado. Porque eu fui forjado, eu fui criado, eu cresci em cima de algo consistente. Um milagre pode me trazer para Jesus, mas não é um milagre que vai me manter em Jesus. Porque se eu ficar a vida toda esperando um milagre, eu vou querer um milagre cada dia maior do que o outro. E no dia que não acontecer um milagre maior do que o anterior, eu vou me frustrar. No dia que eu orar por um milagre não acontecer, eu vou me frustrar. No dia que eu orar por algo sobrenatural e o sobrenatural não acontecer, eu vou achar que Deus me abandonou, eu vou achar que Deus ele não me ama mais, eu vou achar que Deus não está mais comigo, eu vou achar que aquilo que eu vivi no passado foi uma ilusão. Mas quando eu cresço de acordo com a Escritura, mas quando eu cresço no ensino da palavra, a minha fé se fortalece. Amém, Jesus. A minha fé ela é gerada, e depois ela se fortalece, ela cresce. E mesmo quando há o silêncio de Deus, mesmo quando os meus olhos não veem nada, mesmo quando está naquele tempo que o pessoal gosta de soltar pipa, é ruim, dia que não tem vento nenhum, vai estar tudo parado, eu não vou me abalar. Porque eu sei que o que a palavra diz é verdadeiro. Amém, Jesus. E não importa a circunstância, não importa se não tem vento, ou se tem uma tempestade muito forte, eu permaneço firmado na palavra. Amém. Glória a Deus. É por isso que Jesus ele gastou mais tempo ensinando. Por causa disso. Porque é isso que nos sustenta. É isso que nos faz crescer. E é isso que Deus ele requer de nós, que nós cresçamos. Cresçamos em tudo. E acima de tudo, cresçamos no conhecimento da verdade. Amém, Jesus. E no texto que a gente leu, Lucas ele começa dizendo que as pessoas que se aproximavam de Jesus eram os publicanos e pecadores. Essas pessoas elas se aproximavam de Cristo para ouvir a Jesus, porque Jesus tinha uma boa palavra, porque Jesus tinha uma boa nova, porque Jesus tinha palavras de vida, porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas, que todos aqueles que se achegavam a Ele, Jesus ele dava atenção. Jesus ele não colocava uma plaquinha lá, olha, aqui para me ouvir é só esse tipo de pessoas, não. No ensino de Jesus ele abraçava todos. Amém. Essas pessoas, elas viam em Jesus alguém onde elas podiam encontrar segurança. Elas viam em Jesus alguém que lhes acolhia. Elas viam em Jesus alguém que lhes abraçava. Alguém que olhava nos seus olhos. Alguém que compreendia as suas necessidades. Alguém que compreendia a sua situação. Alguém que não era indiferente às suas dificuldades. E é isso que Jesus é para nós, meu querido. Jesus ele não é indiferente às suas dificuldades. Jesus ele não é indiferente aos seus problemas. Jesus ele não é indiferente
as suas mazelas. Jesus, ele está atento. Jesus, ele te ouve. Em Cristo você é aceito. Independente do que você viveu. Independente do que você fez até hoje. Independente do seu estilo de vida anterior. Jesus, ele não leva em conta o seu passado. Mas ele quer te encontrar. Para dar um novo sentido a partir de hoje. Jesus, ele não leva em conta o que aconteceu lá atrás. Para isso ele te chama para uma nova vida com ele. Onde ele começa a contar a partir do momento do encontro. E era por isso que os religiosos, eles não gostavam de Jesus. Porque Jesus, ele era tudo que aqueles religiosos deveriam ser. Mas eles não eram. Jesus era tudo que aqueles religiosos esperavam que as pessoas buscassem neles. Mas as pessoas não viam isso nos religiosos. As pessoas não encontravam ali sensibilidade. As pessoas não encontravam segurança. As pessoas não encontravam palavras que trariam vida. Pelo contrário. As pessoas olhavam para eles e viam como se eles estivessem distantes, viam como se eles fossem pessoas inacessíveis. Eles colocavam barreiras, julgos, ou com sua aparência eles faziam com que parecia que eles estavam a muitos quilômetros de distância. Mas vem Jesus, o Filho de Deus, e mostra que para seguir a Cristo, para se chegar até Deus, não existem barreiras. Não existem pormenores. Não existem dificuldades. Não existem rituais. Deus, ele é o Deus grande. Ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Ser eterno. Mas ele é acessível. Se você quiser uma audiência com um político hoje em dia, pode ser um vereador, pode ser o prefeito, um secretário, presidente, governador, você vai ter que marcar a hora, você vai ter que passar primeiro pelo assessor, você vai ter que passar ali por diversos filtros, para quem sabe conseguir chegar até ele. O momento que ele está mais acessível é esse momento que acaba hoje, que é o momento da eleição. Na época da eleição, você trompa ele na rua, ele te abraça, pega a criança no colo, toma caldo de cana, finge que gosta de pastel, finge que gosta de tomar pingado no bar. É político. Só nessa época. Nessa época ele está acessível, porque ele precisa de você. Fora isso, ele não está acessível, você precisa de um monte de coisa para você chegar até ele. Mas Deus, que não precisa de nós. Deus que não precisa fazer média nenhuma para nós. Deus que continua sendo Deus, independente se eu o aceito ou não, se eu estou perto dele ou não, se eu o sigo ou não. Ele está sempre acessível. Ele não tem intermediários. Ele está numa oração de distância. Deus está perto de nós. É por isso que os publicanos e pecadores, as pessoas que eram desprezadas, pessoas comuns, seguiam Cristo. Elas queriam ouvir essas palavras de vida eterna. Elas queriam ouvir essas palavras que traziam esperança. Elas queriam ouvir essas palavras que traziam segurança. E os fariseus, publicanos, os escribas, os religiosos, ao invés de olhar aquilo que Jesus era e querer se inspirar em Cristo, é mais fácil achar algum defeito, é mais fácil achar alguma crítica, mesmo que aquilo não tenha fundamento, ou mesmo que eu tenha que inventar. E o absurdo para eles era que Jesus recebia esses pecadores,
Jesus se assentava com eles, Jesus comia com eles. Olha que absurdo. Jesus, um mestre da lei. Jesus, o que se diz aí, puro, que se diz filho de Deus, se assenta com pecadores, se assenta com seres inferiores. Mas esse é Jesus. Jesus é assim. Jesus, ele olha nos seus olhos. Jesus, ele vai ao seu encontro. Jesus, ele te ouve. Jesus, ele te toca. Jesus, ele te cura. Jesus, ele te compreende. Esse é Jesus. E no capítulo 15 de Lucas, nós temos 3 histórias. 3 histórias que têm o mesmo, vamos dizer, a mesma moral da história. 3 histórias diferentes, que têm a mesma base, que têm ali no fim a mesma moral. Mas quando nós estudamos cada uma delas, nós vemos algumas características diferentes. A primeira é acerca da ovelha. Ele fala de um pastor, de um homem que tem 100 ovelhas, mas uma se perde. E ele vai em busca dessa uma que se perde. Nossa, parece mesquinharia, né? O cara tem 100, perdeu uma. Tem ainda 99, para que dar o gás para buscar uma? Parece mesquinharia. Mas ele está mostrando a importância de uma ovelha. Todas são importantes. Tempo atrás eu fui lá na fazenda lá do cara de Gelo Passo ali. Tem a fazenda lá na Barra, para engorda do lugar. E lá o Bilu trabalha lá, estava conversando com o Bilu, e ele veio falar com o Bilu sobre um boi que estava doente. Ele perguntou: põe aquele boi lá. O Bilu: acho que não vai dar não, hein? Ele está doente, está mal. Os outros bois vendo que ele está fragilizado, você coloca ele junto, os outros bois juntos ali para bater nele. Tive que tirar ele de lá, senão os outros bois iam matar ele. Eu acho que ele não vai ter jeito não. E o dono ali, ele ficou triste. O que ele ficou triste? Queria perder um boi. Mas o que ele pensou não foi no boi, coitado do boi. Ele pensou que era menos um para ele lucrar. Ali cada boi para ele não é uma criação que ele goste. Cada boi para ele é dinheiro. É alguns mil cada boi daquele. E estava perdendo ali alguns mil. Muitos mil. Uns mil ali que você não faz em um ano, você não tem esses mil. Está naquele boi. E está perdendo. Mas aqui nós vemos um homem que poderia também pensar como o dono lá, o rei do gado lá. Pô, vou perder uns mil aqui. Umas centenas de mil. Vou ficar triste por causa disso. Não, ele estava triste por causa da ovelha. E ele deixou as 99. Ele deixou aquelas que estavam seguras. E foi em busca daquela que estava perdida. E aqui ele diz, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muitas das vezes nós ficamos enciumados quando nós vemos o pastor, a liderança, o líder de ministério, alguém mais antigo da igreja, dando atenção para alguém que acabou de chegar. Mas fica, nossa, acabou de chegar, tendo essa atenção toda. Mal chegou, já está sentado na janela e eu aqui, nem olha para mim.
nem conversa mais. Tempo atrás ligava para mim, ia lá em casa, comia da minha comida, mas agora só quer dar atenção para o outro, depois que chegou agora. Nós temos que entender que um dia nós éramos esse um perdido. Um dia Jesus deixou 99 e foi em busca de um, que era eu e você. Mas agora que nós fomos encontrados, agora que Jesus nos achou, agora que Jesus nos tratou, agora que Jesus nos curou, nós não somos mais a uma perdida, nós somos a 99 que estamos em segurança. E que Jesus em todo o tempo está indo em busca da uma que está perdida. Isso não significa que Jesus ele deixou de gostar de você. Ele te ama tanto que ele deixou você em um lugar seguro. Se ele não gostasse de você, ele ia te lançar a própria sorte. Ele ia abusar de você, fazer tudo que tinha que fazer e depois te jogar. Mas Jesus te curou. Jesus tratou de você. Jesus te limpou. E deixou você em um lugar seguro, juntamente com outros. E foi em busca de mais um. Que assim como você foi encontrado, mais um precisa ser encontrado. E depois ele fala mais uma parábola, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Quem não gosta de achar dinheiro perdido na rua? Alegria, você não está nem contando, de repente você achou lá 10 contos. Não. Você está lá, meu Deus, precisando aqui do negócio, fazer uma inteira aqui, não tem mais, não sei de onde achar, e de repente, pum, do nada achou dinheirinho no bolso da calça, no bolso da blusa, só alegria. Ele fala dessa moeda que está perdida. E quando você sabe que tem um dinheiro, é legal você achar o dinheiro inesperado. Mas também você fica em parafuso quando você sabe que você tem um dinheiro em algum lugar e você não está achando. Às vezes eu tenho certeza que eu tinha esse dinheiro aqui. Mas você vai à caça. Você procura, você pergunta para os outros, pergunta para os filhos, você não pegou não, né? Assim, não, eu não. Ó, eu vi você comendo umas balas lá, uns bombons lá, você pegou meu dinheiro para comer sem não, né? Não mexi. Aí você procura, você caça. E quando você acha, que satisfação. Achei. Aí você fala para o filho, achei. O filho fala, viu? Falei que não peguei, está aqui me acusando. Você me acusou de pegar e não ganhei, tá vendo? Estava o tempo todo. Alegria. E ele diz: eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele está fazendo essa comparação daquele que está perdido com um arrependimento. Mas a ovelha, ela não sabe que ela está perdida. O dinheiro, ele não sabe que ele está perdido. Por isso que na parábola de Jesus ele vai dando uma crescente. Ele fala da ovelha, ele fala da moeda, da dracma, para depois ele chegar onde ele quer chegar. Ele faz uma construção de um pensamento. Ele já vai dando ali as dicas, construindo um entendimento para chegar onde ele quer chegar. E ele vai e diz: olha, tem mais uma história, mais uma parábola. Agora não é uma ovelha, agora não é uma moeda, agora ele vai falar de pessoas, agora ele vai trazer para um contexto de família. Ele vem e diz: olha, uma família, um homem tinha 2 filhos. O mais novo chegou e falou: ó, me dá a minha parte que eu vou usar do jeito que eu quero, me dá a minha parte aí que eu vou sumir no mundo. E o pai dá a parte. Ele vai só no mundo. E parece aquela sensação de liberdade. Sair de casa.
Não tem mais ninguém para mandar em mim. Não estou mais sob o jugo do meu pai opressor, meu pai patriarca. Pelo fim do patriarcado, pelo fim da opressão. Viva a liberdade, viva a sociedade alternativa. Vamos viver. Eles vivem. Ele viveu. Viveu, em algumas versões fala dissolutamente. Desperdiçou. E quando ele deu por si, quando a realidade bateu na porta, eu falo que não existe ideologia que sobreviva à realidade. Quando a realidade bate na porta, ele, nossa, mas me enganaram. Mas eu li nos livros, segundo Marx Engels, segundo o pensador, segundo Foucault, segundo, sei lá, um monte aí que tem. Eles não falaram isso. A realidade é outra, amigo. Quando a realidade bateu na porta, ele viu que ele fez bobagem. Ele pensou, e agora, o que eu faço? Estou aqui, comendo lavagem de porco. É maneiro, né? Fez a carinha aí. Você pensar bem. Comendo lavagem de porco. E ele pensou, pô, os empregados do meu pai comiam melhor que isso. Eu estou aqui, eu que sou o herdeiro, estou comendo lavagem de porco. Os empregados do meu pai comem melhor do que isso. E eu estou aqui. Será que eu volto? Será que eu não volto? Será que meu pai me recebe? Será que eu vou ser aceito de volta? Esse é o dilema daquele que se perde. Aquele que se perde, o orgulho dele é tão grande que ele acha que ele não vai ser aceito. Ele tem dentro de si uma imagem de que eu desperdicei, quando eu chegar lá, todas as pessoas vão estar com os dedos apontados sobre mim, todos vão estar lá me observando, eles vão me expor ao ridículo. Meu querido, Deus ele não faz isso. Amém, Jesus. O acusador é Satanás. Amém. Pode ser que alguma pessoa possa fazer isso com você, mas o seu olhar tem que ser para o Senhor. Você pode ter certeza que o Senhor ele sempre vai te aceitar. O Senhor sempre ele vai te receber. E aquele homem ficou, meu Deus, e agora? Aquele filho ficou, e agora? Vou voltar. O não já tem. A rejeição eu já tenho. O que vier mais é lucro. E quando ele voltou, quando ele se achegou ao seu pai, ou melhor dizendo, quando seu pai viu ele de longe, o coração do pai se encheu de alegria. E o pai saiu correndo ao encontro do seu filho. Amém, Jesus. O pai não ficou sentado no trono esperando. A ele que vem aqui aos meus pés pedir perdão, porque eu sou o pai, eu tenho todo o poder, a glória é toda minha. Ele que venha se rebaixar para que eu pense se eu um dia vou perdoar. O pai foi ao encontro. Amém, Jesus. Jesus foi o nosso pai. Amém. O pai providenciou o caminho de volta. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus querido. Na nossa condição, nós que fizemos, nós que pecamos, nós que rompemos a aliança, nós que nos afastamos, nós que ofendemos o Pai, mas a iniciativa da volta foi toda dele. Amém, Jesus. Aleluia. Por nós mesmos, nós nunca poderíamos nos voltar para o Senhor, Verdade. mas foi Ele mesmo que providenciou esse caminho de volta, por amor, por se importar comigo e com você. Amém, Jesus. Por compreender e fazer com que o todo o céu compreenda que o que há de maior valor no céu é uma vida que se arrepende.
Aleluia, glória a Deus. Alguém que se rende aos pés dele. Alguém que reconhece, Senhor, eu pequei contra o céu e contra a terra. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas, se o Senhor quiser, eu quero voltar. Todas as vezes que você, com o coração sincero, com o coração arrependido, se lançar aos pés do Senhor, Ele vai te aceitar. Amém, Jesus. Deus ele não vai olhar para você e falar, de novo, hein? Mais uma vez você aqui. Pô, eu estou vendo meu caderninho aqui, ó, é a quinta vez já. Vou pensar se eu vou te perdoar. Que garantia que eu tenho que você não vai fazer de novo? Garantia que eu tenho que você não vai me fazer de bobo outra vez? Você se esquece da palavra. De Deus ninguém zomba. Verdade. Na versão da Bíblia, a mensagem traz literalmente isso: ninguém faz Deus de bobo. Deus ele não é enganado, de Deus ninguém zomba, ninguém empurra o Senhor. Quando nós vemos as histórias de outros deuses, quando nós vemos ali a história mais conhecida ali, que é a mitologia grega, nós vemos algumas histórias de homens que enganaram Deus. Nós temos a história de Sísifo, o cara que enganou vários deuses, inclusive o deus da morte, o Hades. Os deuses ficaram conhecidos com Sísifo e prepararam um castigo para ele, porque ele ousou enganar os deuses. Mas que Deus é esse? Que é enganado por homem. Que Deus é esse? Onde o homem tem mais inteligência e astúcia que ele. De Deus ninguém zomba. Deus ele não é enganado por ninguém. Deus ele conhece o nosso ser, o nosso interior. Amém, Jesus. Você está tentar fazer um plano para enganar o Senhor. Ele já sabe do plano, já sabe o que você pensou, já sabe de tudo. É por isso que ele olha para nós. Nosso ser, nosso interior. Nos perdoa. Amém. Nos dá a chance de recomeçar. Obrigada. Mesmo ele sabendo, muitas das vezes, que mais à frente nós vamos cair de novo. Mesmo ele sabendo que essa não vai ser a vez que vai dar tudo certo, que vai pegar no tanque, que vai andar. Mas ele nos dá a oportunidade todas as vezes de recomeçar. Amém, Jesus. Amém. E é o nosso melhor amigo. Obrigada, meu Deus poderoso. Certa vez, quando eu era SD dos jovens no nosso distrito, veio uma jovem, confessou algumas coisas para mim. E ela perguntou: e agora o que eu faço? Eu falei: primeira coisa, fale com os seus pais, conte com os seus pais. Segunda coisa, fale com o seu pastor. Você está na igreja, você está em ministério, você tem que falar isso com o seu pastor. E ela: não vou. Eu falei: você tem que fazer. Não, com o meu pastor eu posso até falar, mas com os meus pais eu não vou falar não. Principalmente meu pai. Se meu pai souber disso, eu não sei o que ele vai fazer comigo. Ele vai acabar com a minha vida. Eu falei: então tá bom. Fala com o pastor. Mas eu vou te adiantar já de antemão. O seu pastor ele vai falar a mesma coisa que eu falei. Vai falar para você conversar com seus pais. E ela marcou o gabinete do pastor. Depois que eu mandei mensagem para ela: e aí? Foi lá no gabinete? Fui. O que ele falou? Ela: pô, bem que você disse. Ele falou que eu contar com os meus pais. Eu falei: e aí, você vai contar? Aí ela: eu não sei. Não sei. Você vai continuar na mesma? Depois ela me disse: ó, eu marquei o gabinete do pastor. Só que dessa vez os meus pais vão estar junto comigo. E eu vou contar para os meus pais com o pastor ali, que qualquer coisa aconteceu, o pastor me defende. Pensei comigo: vai. E assim ela fez. E depois que rolou lá, tal, eu perguntei: e aí, como é que foi?
ela disse: nossa, eu fiquei mal. Porque o meu pai chorou. Nunca vi meu pai daquele jeito. Meu pai chorou. Meu pai ficou triste. Mas depois ele me abraçou. Ele disse que ele era meu pai. Que ele estava junto comigo. Mesmo eu tendo decepcionado ele. Ele estava junto comigo. E depois de uma semana ela mandou uma foto dela junto com o pai dela assim. Ela falando: olha, durante todos esses anos, eu não sabia que o meu melhor amigo estava dentro da minha casa. As pessoas, os meus amigos, eles criaram uma imagem do meu pai que eu acreditei nos meus amigos e não naquilo que eu vi. Não naquela pessoa que eu fui criado, não no convívio. Eu fiz a imagem do meu pai de acordo com o que as pessoas diziam. Os meus amigos falavam: nossa, seu pai é bravo, seu pai tem cara de mal, o seu pai é isso. Eu falei: claro, seu pai sabia por que você está mandando. Seu pai não se alegrava com as suas amizades, porque ele tinha aquela cara de maco já murcho lá. Porque ele via suas amizades, ele via que o caminho que você estava andando era um caminho de perdição. Ele ia ficar rindo? Claro que não. Mas agora você viu que aquilo que você mais precisava estava dentro da sua casa. Aquilo que você buscou na rua estava dentro da sua casa. Da mesma forma com o nosso Pai. Nosso Pai Celestial. Às vezes nós criamos coisas, nós criamos uma imagem de um Deus que não é o nosso Deus, não é o caráter dele. De acordo com histórias, com percepções de pessoas que não têm a vivência, que não conhecem o Deus, o nosso Deus. E a gente acha que Deus é daquela forma. Nosso Deus, ele é bravo. Deus, ele vai pesar a mão. Deus castiga. Quantas suas vezes você ouviu isso? Mas Deus, ele não tem prazer em que ninguém vá para o inferno. Deus é longânimo. O que é ser longânimo? É ter uma paciência do tamanho do universo. A gente fala: a paciência de Jó. A paciência de Jó não é nada comparado à paciência de Deus. E aquilo que nós precisamos não está no mundo. Aquilo que nós precisamos está dentro de casa. Amém, Jesus. Amém. Esse filho precisou ir para longe para perceber isso. E voltou cheio de dedos. Será? 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 E quando ele se achegou, o pai o recebeu. O recebeu com honra. Porque ele é herdeiro. Nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Quando você volta, quando você se achega ao Senhor, ele te recebe com honra. Amém, Jesus. Ele te dá vestes novas. Ele coloca anel no seu dedo para que todos vejam que você tem aliança. E você se volta para a família. E aí nós temos o outro irmão. Pouco se fala do outro irmão. Eu, por causa do tempo, eu também vou falar pouco dele. Para você se lembrar que ele existe. Ninguém fala do outro irmão. Só se fala da palavra do filho pródigo, só se fala do filho que se perdeu. Mas não se fala do filho que ficou. Todas as histórias, como eu falei, no final é sempre a mesma coisa. A ovelha não sabia que estava perdida. A dracma não sabia que estava perdida. O filho que se foi, ele descobriu que estava perdido no meio do caminho. Mas o filho que ficou em casa, ele está na mesma situação da dracma e na mesma situação da ovelha. Ele não sabe que está perdido. Ele está dentro de casa o tempo todo, mas ele não conhece o Pai. Ele está dentro de casa o tempo todo, achando que ele é somente um servo. Ele está dentro de casa o tempo todo,
achando que o pai coloca um jugo sobre ele, e se ele não fizer as coisas para agradar o pai vai virar as costas para ele. Ele não compreendeu que ele também é herdeiro. Aquilo que o pai, que Jesus conquistou, é nosso. A gente canta tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Nós somos servos do Senhor, mas acima de tudo nós somos filhos. E como filhos, nós temos herança. Como filhos, nós permanecemos e temos o direito de usufruir daquilo que Jesus conquistou para nós. O filho estava em casa, mas estava perdido. O filho em casa, vendo o outro já chegando, deixou o ciúme tomar conta do seu coração, a revolta tomar conta do seu coração. Ele começou a achar que o pai não era justo. Ele começou a achar que o pai fazia acepção. Mas o filho não tinha compreendido que ele era um perdido dentro da casa do pai. As 99 ovelhas, elas eram as ovelhas que permaneceram. Mas se uma ovelha daquela tivesse uma consciência e começasse a falar para as outras: ah, mas a gente ficou aqui, ó, ele deixou a gente aqui na aprisco e foi atrás de uma aí que ele nem conhece, foi atrás de uma aí, ó, que saiu, a gente avisou, a gente ficou lá, traduzindo, volte, e ela foi o que ela quis, deixa ela lá, ela escolheu esse caminho. Não. É isso que o Senhor ensina para nós. Para Ele toda a vida importa. Amém, Jesus. Todas as vezes importa. Aleluia. Não é chegar, só mais um se foi, não vai fazer diferença. Toda a vida importa. Verdade, meu Deus. Eu me lembro, assim que eu saí da Macedônia, o irmão veio falar comigo: meu Deus do céu, não sabe o que aconteceu. E fala comigo, meu jovem. E cara, teve um concílio lá na igreja. Concílio não. Reunião da Câmara na igreja. E a pauta era a congregação. Falei: congregação lá, tá mal das pernas e tal, e aquela coisa toda, e foi. A pauta foi lá discutir o que ia se fazer com a congregação. Não estava andando direito, estava mal das pernas, os dirigentes que tinham colocado lá, os caras não deram certo e tal. E no meio da discussão, o irmão chegou e falou: pastor, eu voto por fechar a congregação. É o outro irmão: já que não está dando certo, vamos fechar. É o outro: também, então vamos fechar, já que não está dando certo, vamos fechar. E aquela coisa toda foi meio que começou a se tomar, a ganhar força essa questão do se fechar. Já que não está dando certo, já que, entre aspas, o investimento está sendo feito e não está tendo retorno, vamos fechar e beleza. Só que uma irmã se levantou e falou: gente, vocês estão doidos da cabeça? Isso aqui não é uma empresa. Nós estamos lidando com vidas, existem vidas lá, existem pessoas que foram resgatadas e estão lá, que não um refúgio para pessoas. A gente não está aqui preocupado, o mais importante que não são números, não são ali se a conta está batendo ou não está, se está tendo, se está no azul ou não está. São as vidas. Naquela hora o pessoal se lembrou que o nosso alvo são as vidas. Amém, Jesus. O nosso foco são as pessoas. Aleluia. Eu não estou ali preocupado se, não, o número aqui não fecha a conta e vamos ter que fechar, vamos abrir uma filial em outro lugar, porque esse lugar aqui não está maneiro. Esse lugar está tendo prejuízo. Não, nossa preocupação são as pessoas. Por isso que nós vemos em diversos lugares. Se for colocar na ponta do lápis, a igreja não se sustenta.
pelas pessoas que tem ali, pelo o custo que eles têm para se manter o lugar, ele não se sustenta. Se fosse contar só com as pessoas que ali frequentam, ele não se sustentaria. Mas o nosso olhar são as vidas. E por isso que existem outras igrejas maiores, que eles se custeiam e sobram. E nessa sobra, parar para puxar essa que não se paga. Por que isso? Por conta das vidas. Amém, Jesus. A obra do Senhor não pode parar. Aleluia. A obra do Senhor, ela precisa de financiamento. Deus, ele já deu os recursos. Cabe a nós utilizarmos esses recursos. Amém, Jesus. Certa vez eu vi o testemunho do pastor Lucinha dizendo, reunião lá na igreja Batista de Dicema, reunião lá dos pastores, o pau quebrando lá por causa de situações e essas coisas. E teve um balanço lá tal, e tinha o tesoureiro da igreja. Não, esse mês a gente pode ficar tranquilo, esse mês a gente não vai brigar. Porque esse mês sobrou dinheiro. Esse mês a gente sobrou aqui na conta da igreja 6 mil reais. Ele falou que o pastor Jorge Linhares levantou assim e ficou bravo. Como assim sobrou dinheiro? Aí ninguém entendeu nada não, pastor. Você está bravo porque sobrou dinheiro? Todo mês aqui é uma briga danada porque nunca sobra. Sempre a gente está com a corda no pescoço. Se me sobrou, significa que está bem. E não. Eu não quero que Jesus volte amanhã. Quando eu chegar lá e falar, Jorge, a sua igreja estava sobrando lá 6 mil reais. Esses 6 mil reais poderiam ter sido usados para alguma coisa para trazer vidas. E você não fez porque você deixou na conta, parado na conta da igreja. Houve esse mesmo silêncio na reunião dos pastores. Vidas. Amém, Jesus. Nosso alvo são as vidas, são as pessoas. O nosso foco são as pessoas, não são as coisas. Nós gostamos, e é bom, nós temos uma estrutura, nós temos um certo conforto, temos cadeira para sentar, a gente ter um som, mas tudo isso é acessório. Entre ter um luxo desse, uma facilitação dessa, ou servir alguém, eu prefiro servir alguém. Entre eu ter o dinheiro de fazer uma reforma na igreja, ou fazer algo para o reino, que vai abençoar vidas, eu prefiro fazer algo para abençoar vidas. Vou terminar com essa história aqui. Pastor Iro, assim que ele chegou na Vila Nova, na igreja metodista de Vila Nova, a igreja estava com o projeto da reforma, o dinheiro já estava lá, os recursos, o desenho, o projeto, era só começar, e ele já tinha começado com o pastor Alberto anteriormente. Até aí o pastor Iro chegou, viu a situação da obra, tal, continuou a obra, e um dia ele viu lá um jovem. Ele via que esse jovem servia na igreja em todos os cultos, o jovem estava lá, servindo. Todas as atividades ele estava lá. Só que esse jovem ele era solitário, é só ele. Ele vendo isso, ele perguntou para o irmão, quem é esse menino aí? Ele falou, Marquinhos, ele está na igreja desde criança aí, sempre veio, o menino cresceu aí, sempre serviu, mas sempre fez sozinho, a família dele não é da igreja e tal. Ele falou, pô, vou cuidar desse jovem aí. E um dia eles fizeram uma atividade na igreja, ficaram até tarde. Na hora de ir embora, pastor Marquinhos, você não vai sozinho para a igreja, eu vou te dar carona. Ele, não, pastor, eu moro perto. Não, aqui, o bairro aqui é perigoso, você não vai andando sozinho essa hora não. Eu vou te dar carona. Quando ele chegou, deu carona para o Marquinhos, quando chegou na frente da casa do Marquinhos, ficou abismado. Porque a casa onde ele morava estava lá, caindo nos pedaços. Ele vendo aquilo, ele gerou revolta no coração dele. Não pode.
Nós temos esse menino que serve a igreja com toda a força dele, com toda a entrega. A gente deixa ele morar em uma casa nessas condições, não pode. Ele foi para a igreja e falou com a liderança: olha, a obra da igreja ela não vai continuar enquanto aquele menino morar na casa daquela condição. Não depende de mim. A palavra final não é minha, depende da liderança da igreja. Mas, dependendo de mim, esse dinheiro que seria para a reforma da igreja, a gente vai lá e vai reformar a casa dele. E depois do que sobrar, a gente volta aqui para a reforma da igreja, a gente junta mais dinheiro para continuar a obra da igreja, mas aquele menino não pode morar na casa que ele está morando. E a igreja compreendeu, graças a Deus. E ao invés de reformar a igreja, reformaram a casa do menino. Ah, o pastor saiu de bonzão, não. São nessas ações que nós mostramos Cristo. Amém, Jesus, verdade. A história correu na comunidade. A história correu na vizinhança. O pastor que tirou o dinheiro da igreja, entre aspas, tirou o dinheiro da igreja para reformar a casa de Jumena. Não foi só o Marquinhos que foi abençoado, a família toda, a família que não era crente. Como que pode um pastor vir aqui me abençoar e eu não tenho nada a ver com ele, eu não tenho nada a ver com a igreja? Eu sou da concorrência. Nosso foco são as vidas. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Abençoa Deus. vidas. O olhar do Senhor são para as pessoas. Amém, Jesus. E o nosso olhar é o olhar de Cristo. Nosso olhar para pessoas. Uma vez que nós fomos achados, o Senhor nos chama para, juntamente com Ele, achar outros. É verdade, meu Deus. Você foi achado, creio que se declara. Você foi achado, Maia. Você foi achado e reachado esses dias. Reencontrado, revivido, literalmente. É Deus, é o amor de Deus, é a mão do Senhor que está sobre nós, Amém, Jesus. é a segurança de sermos esses 99, mas que nós olhamos para aquele que se foi, para aquele que se perdeu, para um que está longe, para aquele que está perdido, mesmo dentro da casa do Pai. Mas o Senhor não desiste de ninguém. O Senhor acredita em mim. O Senhor acredita em você. Deus acredita em nós. Por que isso? Porque Ele te fez. Ele sabe o que você tem. Ele sabe o que Ele depositou em você. Por isso que Ele acredita, por isso que Ele chama, por isso que Ele incentiva, por isso que Ele lança a palavra. Você pode não acreditar, você pode não se ver, mas Ele vê. Ele vê o que o homem não vê. Ele vê o que o olho humano não vê. Mas quando nós olhamos com os olhos do Senhor, meu querido, aí, sem parar, sem invencível, você passa a crer, você passa a ter essa força, você passa a ter o seu coração pulsando, por viver isso que o Senhor, Ele quer que você viva, Ele quer que a igreja desfrute. Sempre lembrando que é Ele em primeiro lugar. O nosso foco são as pessoas, são as vidas. Vamos orar. Vamos encerrar esse momento. Vamos encerrar esse tempo. Com essa palavra indo no seu coração. Com essa palavra reverberando no seu interior. Vidas. Vidas.
foi liberto, você foi limpo. Você está crescendo. Você está no caminho para atingir a estatura da perfeição. Mas nesse caminho, você está rebanhando pessoas. Nesse caminho, você está inspirando pessoas. Nesse caminho, você está tendo um olhar de Cristo, o sentimento de Cristo, o amor de Cristo te envolvendo, o amor do Senhor, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor que já foi derramado dentro do seu coração, através da obra do Espírito Santo. Deus glorioso, Deus grandioso, nós ouvimos a sua palavra. E passa na nossa memória, Senhor, um filme, como era a nossa vida antes do Senhor nos encontrar, como era a nossa vida antes de no meio da estrada nós nos encontrarmos com o Senhor. E nós fomos achados. Nós fomos achados. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos limpou. O Senhor nos sarou. E o Senhor nos deu o olhar do Senhor. O Senhor nos deu o sentido do Senhor. O Senhor nos deu a paixão que o Senhor tem. Uma paixão que nós temos, Senhor, por Ti. E uma paixão por aquilo que o Senhor também é apaixonado. Um amor por aquilo que o Senhor também ama. Acima de tudo, Deus, que nós vivamos nesse tempo para investir no crescimento de pessoas, para investir no crescimento das vidas. Porque o Senhor investe em vidas. O Senhor não habita em tendas. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o Senhor escolheu habitar em pessoas. O Senhor escolheu habitar dentro de nós. O Senhor escolheu fazer morada. Fazermos a sua casa favorita, Senhor. Por isso, Deus Santo, no nome de Jesus, o nosso olhar, a nossa visão, o nosso entendimento, também seja sob essa ótica, a ótica das vidas, a ótica de valorizar a figura humana, que é a sua imagem e semelhança, não coisas, não objetos, não posses, não animais, mas pessoas. A sua igreja pulse por isso, Deus. O nosso coração ele impacta e respire por isso. Que essa seja, Deus, a nossa ambição e a nossa forma de viver. Que o Senhor abençoe a sua igreja nesse tempo, Pai. O Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Que caminhamos sob essa ótica e que vivamos de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, nos orienta a viver na prática da sua palavra, vivendo o sobrenatural do Senhor, em obediência às suas leis, em obediência a Deus. O Senhor nos leve para os nossos lares, sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado, sobre a sua direção, Deus Santo. Que saímos daqui nessa noite, Deus, satisfeitos no Senhor. E que o Senhor nos traga a memória, em todo o tempo, aquilo que tem sido ensinado, aquilo que tem sido instruído, aquilo que tem sido nos dado por direção. Que isso seja tudo em nós, através de nós. Nós oramos nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Te abençoe, irmão e irmã. Na paz de Cristo. Que o Senhor te abençoe.